Você percebeu a armação, manipulação e conspiração que teve nesse capítulo de Boku no Hero? Não? Colega, vem comigo que eu vou te mostrar o que tem por trás das câmeras. Sejam bem-vindos ao Horta Nerd, eu sou o Rafael. Hoje a gente vai falar do capítulo 236 de Boku no Hero, né? A gente está um pouquinho atrasado nessa parte aqui no canal, mas vamos chegar lá, né? E antes disso, eu peço encarecidamente que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, né? E também que... Ah, sim, não se esqueça, temos páginas no Facebook, no Insta, né? E falamos de vários assuntos aqui no canal, que vão envolver todo o mundo nerd, né? Falamos de HQs, mangás, animes, que vão aparecer em cards aqui ao longo do vídeo, né? Bem, bora pro capítulo, né? O capítulo começa, né, com o Shigaraki perdido na cidade. E essa é uma cena bem interessante, porque é uma bela de uma crítica social, né? Fica muito claro isso, não preciso explicar porque é uma crítica social. Tá na cara. Você tem aquela criança perdida e ninguém quer ajudar ela, e as pessoas olham pra ela, basicamente como um indigente, né? Um mendigo, como se olha uma pessoa de rua, né? E pior que aquela situação, o Shigaraki realmente precisava que alguém ajudasse ele. Ele deixa isso bem claro, que talvez a vida dele fosse diferente se alguém tivesse ajudado ele naquela hora, né? Onde é que tava a polícia? Onde é que estavam os heróis nessa hora? Pois bem, teoria pro final do vídeo. Mas então, a questão é que ele fica perdido, ele tem aquela sensação de abandono, né? Ele despertou o poder dele, ele matou a família inteira dele, a casa dele foi pra vala, literalmente destruiu a casa dele. Ele não tem onde morar, não tem ninguém pra acudir ele, e ele tá vagando por aí, né? E a sociedade não tá fazendo nada, a sociedade tá se lixando com o Shigaraki, né? Aí beleza. E aí você encontra essa pessoa, uma pessoa aparece, uma pessoa estende a mão, uma pessoa tá lá pra ajudar ele. Essa pessoa é o All For One, né? E, bem, a gente já sabe mais ou menos onde isso vai dar. Vai ser uma pegada meio Darth Vader, né? Tipo, só que não, né? Tipo, você tem o jovem perdido que encontra alguém para orientar ele, né? Uma pessoa mal intencionada, né? Que quer usar ele para seus propósitos sinistros, mas ainda assim, ele encontrou alguém que tá lá, alguém foi até ele. Então, na visão do Shigaraki, aquela pessoa salvou ele, é meio que salvador dele, né? Mas esse não é o foco do capítulo. Acho que o foco do capítulo está na transformação do Shigaraki. Você vê claramente como o All For One guia o Shigaraki por um caminho, né? Para ele esquecer de certas correntes, por assim dizer, éticas e morais da sociedade, a fim de satisfazer seus desejos próprios, né? Que no caso do Shigaraki é bem assustador mesmo, porque ele tem essa vontade inata de destruir. Pode estar ligado à individualidade dele? Pode, mas ele tem essa vontade de destruir, de se vingar, essa raiva, né? E a cena em que o Shigaraki aparece na chuva, né, já com as mãos no corpo, é tenebrosa, né? É uma imagem tenebrosa, parece realmente saída de um filme de terror. E aí você vê quais são os planos do All For One, né? Enquanto você tem o All Might, que era o símbolo da paz, ele está guiando o Shigaraki para se tornar o símbolo do terror, né? Seria um contraponto, né, ao All Might, que eu vou falar depois em teoria, que isso me leva a uma teoria que eu fiz ali pro final do vídeo, né? Mais pra frente, vemos o Shigaraki tá lá, né, depois que ele matou aqueles dois caras que estavam zoando com ele enquanto numa boa. E aí vemos todo mundo fala Shigaraki, né, mas aí a gente vê que a gente esqueceu de um detalhe, né, que no Japão as pessoas geralmente têm sobrenome antes do nome, né? Então, seu primeiro nome é sempre... Peraí, eu tô me enrolando aqui, corta um pouco. Aí você corta. No Japão, as pessoas têm o sobrenome antes do nome, né? Geralmente o sobrenome vem na frente no Japão, né? E as pessoas geralmente chamam os outros primeiramente pelo sobrenome, né? Tipo, se você lembrar um pouco de Hakusho, você tinha o Yusuke Urameshi. Então, o nome dele era Urameshi, né? Yusuke é sobrenome, sabe? E todo mundo chama de Yusuke. Por quê? Porque é normal você chamar a pessoa pelo sobrenome primeiro. Entende? Tipo, eu vou inventar agora João da Silva. Deve ter alguém chamado João da
Silva. Se for, deixa um like e comente aqui embaixo. João da Silva, né? Você ia chamar o cara de Silva. Chamar o cara de João é pessoal, porque é o nome dele, não o sobrenome. Você tem que ser muito íntimo da pessoa para chamar ela pelo nome e não pelo sobrenome, né? E no caso aqui nós já tínhamos visto no capítulo passado que o Shigaraki ele não estava com o nome que ele estava, né? A gente pareceu meio estranho, mas até então a gente não sabia bem porquê. Mas o importante aqui é que, vamos lá, basicamente ele era o Shimura Tengo, Tenko, né? Tenko sobrenome, Shimura vem lá da avó dele, né? E nós temos aqui essa mudança de nome, que para Shigaraki Tomura, o nome dele é Tomura, né? Tomura vem diretamente do significado que o All For One dá ali no capítulo, mas o mais importante não é esse primeiro nome, é o seu segundo nome, que é o sobrenome que... Aí tá, a gente descobre que o sobrenome do All For One é Shigaraki, né? Pois é, mas mesmo assim o Shigaraki ainda é o Shigaraki, a gente vai chamar ele de Shigaraki, mesmo sabendo que na verdade é o sobrenome do All For One. Whatever, né? Mas é uma revelação bem interessante e eu achei muito importante para a construção do personagem e só fundamenta um princípio que eu vou falar no final do vídeo de uma teoria, né? Depois o capítulo sai desse flashback e voltamos para a cidade. E lá a gente vê o Gigantomachia chegando e destruindo tudo. Ele tá atropelando todo mundo e ninguém tá parando ele, né? E aparentemente o plano da Liga dos Vilões está um pouquinho errado, né? Porque aparentemente o Exército da Libertação não vai cansar, né, o Gigantomachia como eles pensaram que ele ia fazer. Não, vou jogar o Gigantomachia em cima desses inimigos, os dois se anulam, eu consigo o respeito do Gigante. Todo aquele plano, né? Não tá parecendo que vai rolar isso, né? Pelo menos não parece, né? Pelo menos até a hora que o Gigantomachia ficar perto do Redestro, aí a gente talvez veja alguma coisa, mas por enquanto não parece, né? E aí acontece, né? O Shigaraki ele tá lá e ele destrói a última mão, né? A mão do pai dele, né? E essa é um ponto importante, né? Que como vimos no capítulo passado e nesse capítulo, as mãos eram travas de memória do Shigaraki, um jeito dele se conter e tal. Resumidamente, ele foi recuperando lembrança à medida que as mãos eram destruídas e ele mesmo destruiu a mão do pai dele, né? A verdade é que agora ele está mais solto. Como eu falei no vídeo passado, eu acredito que o Shigaraki ele não evoluiu e ficou mais forte. Ele se redescobriu e voltou a ter poderes que antes ele já tinha desde criança, né? E a gente vê claramente isso. E agora a gente vai ver, então, quer dizer que até esse momento no mangá, né? Até esse momento a gente não tinha visto o Shigaraki no seu full power. Agora a gente vai ver o Shigaraki no full power. E a pergunta é, será que ele no full power consegue peitar o Redestro? Será que ele no full power vai conseguir o respeito do Gigantomachia? Pelo menos o capítulo termina desse jeito, né? E é uma pegada interessante pra gente pensar. Bora pra teoria. Eu tenho uma teoria que me veio assim que eu li o mangá. Eu não olhei na internet, então talvez alguém já tenha formulado essa teoria. Caso sim, por favor, deixem o link dessa pessoa nos comentários, porque de repente eu não fui o único a pensar nisso, talvez não seja mesmo, né? E seria interessante, sabe, nem fui o primeiro, então seria interessante alguém citar, porque eu não vi, mas se alguém viu, por favor, deixa o link. Mas voltando aqui, é bem simples, né? Eu achei muito estranho a ausência de heróis e polícia no caso do Shigaraki perdido na cidade, né? O próprio Shigaraki estranha mesmo, ele fala mesmo que numa sociedade que transporta de heróis, você não ter um policial e um herói ali para ajudar ele na hora que ele precisava era suspeito, né? Mas até então o Shigaraki incorpora isso de um jeito mais como um fatalismo, como se fosse um destino dele ficar ali perdido. Mas a gente pode levar como roteirismo mesmo, porém eu acredito que tem mais, né? Também não é coincidência demais o All For One achar o Shigaraki, né? E quando você para pensar um pouco, por que as memórias do Shigaraki eram travadas, né? Então, eu tenho uma teoria, né? A teoria é o seguinte, eu acredito que depois da sua derrota contra o All Might, né, há anos atrás e tal, né? O All Might fez uma bela de uma ferida mortal nele, ele fez uma ferida ferrada na barriga, não, é desse lado, na barriga do All Might, né? E o All For One, ele precisava bolar um plano, basicamente um plano de vingança, né? E não só um plano de vingança,
Porque ele percebeu que mesmo ele sendo muito poderoso e tendo uma enorme rede de controle de submundo, né? Como basicamente um rei do submundo, um rei do crime, um rei, sabe, um rei das trevas teria, né? Porém, ele não tinha aquela carisma que faltava, ele não era um símbolo. O All For One, mesmo sendo muito respeitado e conhecido entre os criminosos, ele não era um símbolo, né? E o All Might ele mesmo se construiu como um símbolo da paz. Isso guiou outros heróis e toda a população numa direção, entendeu? E talvez isso tenha sido o motivo da sua derrota, né? Não só a questão do próprio poder do All For One, One For All, One For All, nossa, eu tô me embaralhando todo, gente. Mas então, de qualquer jeito, eu acredito, né, que o All For One, né, ele chegou à conclusão que ele precisava passar a tocha adiante, assim como no caso do irmão mais novo dele foi passando adiante e chegou até o All Might, né? Eu acho que ele chegou à questão de passar seus ensinamentos adiante, não só para ter um tipo de sucessor, mas também porque ele precisava construir um símbolo, né? Um contraponto ao All Might, né? Ele precisava construir o símbolo do terror, e eu acho que não foi por acaso. Eu acredito que ele já vigiava a família Shimura há muito tempo, entendeu? E obviamente ele ficou sabendo, né? Ele percebeu o que aconteceu com o Shigaraki. Eu acho que o fato do Shigaraki não ter encontrado ninguém foi proposital. O All For One estava por trás manipulando essa situação para que ninguém fosse resgatar ele, nenhuma polícia. Então, se ele tinha poder e influência para isso, não seria nem um pouco complicado. Ele queria que o Shigaraki sentisse aquela sensação de abandono da sociedade, né? E tal, totalmente proposital. Ele apareceu no momento certo, sabe, para conseguir aquela carisma e admiração que precisava de um sensei com o seu pupilo, né? Ele precisava que o Shigaraki sentisse esse tipo de sentimento por ele, para ele poder guiar o Shigaraki da forma que ele queria. Outra coisa interessante é que vemos nesse flashback que enquanto o Shigaraki está lá matando um bando de desordeiros normais, né? Nós temos o All For One, né, e o Doutor, né, e eles estão observando de longe. E o Doutor deixa claro que o garoto não deveria se lembrar, né, do que aconteceu. Mas você vai dizer que foi um trauma e tal, né? Eu digo pra você, não, eu acho que teve aí uma individualidade feita para apagar a memória, né? Tipo, uma individualidade que conseguiria apagar a memória das pessoas a fim de cortar as ligações emocionais e familiares do Shigaraki, né? Para tornar ele, digamos, mais maleável. Porém, o próprio All For One diz que os sentimentos ainda estão lá. E à medida lembrando, foi o Doutor que entregou as mãos pro Shigaraki, né? E você fica assim, pô, mas eles conseguiram as mãos, quer dizer que eles foram lá e pegaram as mãos? Então, é meio estranho você parar pra pensar, se eu sou vizinho e de repente a casa do meu lado, que tem uma família que sempre tá brigando, ela desaparece, eu ia chamar a polícia, eu ia avisar alguém. As autoridades iam chegar lá e encontrar um monte de corpo e a casa em escombros. E aí, o que aconteceu? Ninguém foi investigar? Suspeito. Aí depois o vilão consegue acesso às mãos dos corpos das pessoas daquela casa, né? Então, eu acho que é tudo armação, né? Eu acho que o fato do Shigaraki ter essas memórias presas, ninguém ter ajudado ele, tudo isso é uma armação do All For One. Ele já estava esperando, eu acho que ele esperava ser capturado também naquela luta dele com o All Might. Ele já meio que maquinou isso, sabe? E ele tá lá sentado na prisão do Tártaro, deixando a coisa rolar. Porque ele já direcionou o Shigaraki numa direção e tá deixando a coisa rolar, né? E é esse o ponto muito interessante, que aí que tá, quais são os planos do Shigaraki em si, né? O Shigaraki deixa claro que o objetivo dele é destruir, simplesmente destruir, mas como ele vai destruir, a sociedade, ainda é uma incógnita, mas tem muita coisa no ar, né? Bem, pelo menos essa é a minha teoria, né? Pelo menos, talvez não seja só minha, mas pelo menos foi o que eu pensei, né? Se você ficou até o final do vídeo, eu fico muito agradecido. Não se esqueça. Se você ficou até o final do vídeo,
Eu tô muito agradecido. Não se esqueça de deixar seu like, né? Se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Temos páginas no Facebook, no Insta, né? E pelo amor de Deus, não se esqueça, temos outros vídeos relacionados ao mundo nerd que apareceram e vão aparecer ainda em cards, né? E vão aparecer aqui do lado também, sabe? Mostrando coisas do mundo nerd, basicamente mangás, animes, filmes, gameplay. A gente vai começar, a gente tá com um projeto aí para começar a fazer gameplay ainda pro futuro, mas vai rolar, né? E esperamos que você tenha gostado e até a próxima.